Aos gritos de "Si se pudo". Sim, foi possível. Os eleitores de Gustavo Petro e Francia Márquez receberam o presidente e a vice-presidente eleitos da Colômbia. Gustavo Petro foi senador, prefeito de Bogotá e guerrilheiro. Ele vai assumir um país em que a pobreza atinge 40% da população, com o desemprego em alta e com a violência amedrontando os cidadãos. Economista de 62 anos, Gustavo Petro é o primeiro representante da esquerda eleito para a presidência da Colômbia. Em tom conciliador, ele disse que somente através do diálogo, do amor e sem ódio e vingança será possível realizar as reformas necessárias para que o país seja mais igualitário e inclua também os indígenas, os afrodescendentes, como sua vice-presidente Francia Márquez, e os que foram e são vítimas da violência. Ele enfrentará desafios políticos, econômicos, sociais e de segurança a partir de sua posse no dia 7 de agosto. Petro pretende implementar a reforma agrária, reformular a produção de petróleo e de carvão, o que desagrada setores mais conservadores e o empresariado, e também ampliar as energias limpas, apostando em uma economia verde. Um dos maiores desafios do novo presidente será a negociação que terá que conduzir no Congresso Nacional para realizar as mudanças que planeja. Outro será o de lidar com a criminalidade e a violência policial. No seu discurso de vitória, uma mãe apareceu ao seu lado no palanque, carregando a foto de um filho jovem morto. A expectativa do seu eleitorado é grande, mas observando outros candidatos de esquerda que chegaram ao poder na América Latina recentemente, na chamada Nova Onda Rosa, o tom conciliador e medidas moderadas têm dado a tônica dos governos. A vice dele é Francia Márquez, primeira mulher negra a ocupar o cargo. Formada em Direito, é mãe solo de 2 filhos. Francia pagou os estudos ao trabalhar como empregada doméstica. Defensora dos direitos humanos, já recebeu o mais importante prêmio mundial na área do meio ambiente. Quais são os desafios do novo presidente eleito na Colômbia? O que a eleição de Petro revela sobre o avanço da esquerda na América Latina? Como ficam as relações do Brasil com o bloco regional? Estes são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou Poliana Bretas e estou com a Carolina Moran. Neste episódio conversamos com a correspondente do Globo, Janaína Figueiredo, sobre as eleições na Colômbia e o avanço da esquerda na América Latina. Fique com a gente! Janaína Figueiredo, as primeiras palavras do Gustavo Petro depois de eleito na Colômbia foram de conciliação, né? Ele disse até que pretende desenvolver o capitalismo no país, sendo ele o primeiro presidente de esquerda colombiano. Isso foi um recado para os eleitores que poderiam preferir um governo mais à direita. A eleição foi acirrada, né? Oi, Carol. Oi, Poliana. Olha, o importante, eu acho que a gente destacar é que essa é a terceira tentativa, finalmente vitoriosa, de Gustavo Petro de ser eleito presidente da Colômbia. Ele vem numa trajetória, né, de ser um cotado para disputar a presidência e agora finalmente foi eleito há bastante tempo. É um nome muito conhecido na política colombiana e que tem um passado também muito conhecido. Gustavo Petro, na juventude, foi guerrilheiro, integrou o movimento M19, né, e participou de ações armadas, esteve preso durante algum tempo. Enfim, ele tem um passado que, durante muito tempo, quando a questão da paz e da guerrilha, enfim, o acordo com as Farc só aconteceu em 2016. Até então, a questão da guerrilha, da violência, da guerra, da qual a Colômbia foi cenário durante mais de 50 anos, era muito presente. Isso era quase uma mancha, né, no currículo e na trajetória de Gustavo Petro. De certa maneira, foi, digamos assim, uma grande pedra no sapato nessa ambição dele de chegar ao poder. Agora estamos vendo um Petro que já não carrega tanto esse peso, porque a Colômbia já tem um acordo de paz e que, ao mesmo tempo, está buscando também mostrar-se mais moderado, mostrar-se mais conciliador, vem conversando com diversos setores da sociedade colombiana, dos políticos tradicionais a empresários, e vem tentando dar sinais de justamente moderação,
né? Uma das especulações no atual momento é quem vai ser seu ministro da Economia, da Fazenda, no caso, também quem vai ser o ministro da Defesa, que vai ser um gesto às Forças Armadas, que obviamente estão inquietas neste momento na Colômbia. E os nomes que estão circulando são todos nomes que buscariam acalmar, né, os setores mais conservadores, as elites e os mercados dentro e fora da Colômbia. Fala-se, por exemplo, em Alejandro Gaviria, que foi candidato à presidência e foi derrotado no primeiro turno, que está colaborando e assessorando Gustavo Petro. Outros nomes também estão circulando. E, de fato, como Carol dizia, no discurso de vitória, Petro disse: não vamos acabar ou combater o capitalismo, mas também disse que o capitalismo tem suas falhas e que eles querem um modelo mais igual, né? A campanha de Petro fala em algumas bandeiras que eu acho que são muito importantes da gente destacar, né? A questão da justiça ambiental, né? Eles querem uma economia mais sustentável, falam numa economia verde e em resgatar e proteger os setores que contribuem, né, para a proteção do meio ambiente. Na justiça social, eles querem um modelo mais igual, ou seja, menos desigual. A Colômbia é um dos países mais desiguais da América Latina, como também é o Chile, e a ideia é avançar em medidas que equilibrem, né, que redistribuam as riquezas do país, muito concentrada em poucas mãos. E na paz, né, em consolidar um modelo de paz, o que deverá implicar negociações com a guerrilha que ainda atua na Colômbia, que é o Exército de Liberação Nacional. Mas é muito interessante a gente observar o mapa político que deixa essa eleição. É um mapa que mostra o interior da Colômbia ainda muito conservador, onde o candidato derrotado, Rodolfo Hernández, venceu em regiões como o centro do país, o Oriente, também no exterior, né, entre os colombianos que votaram no exterior, e uma periferia progressista que votou, em alguns casos, em massa por Petro. Em alguns estados, ele obteve cerca de 80% dos votos, né, no litoral do Caribe, no litoral Pacífico, do Oceano Pacífico, e nos departamentos mais do sul, né, nos estados do sul, e em Bogotá. Petro ganhou em 4 das 5 maiores cidades colombianas, entre elas Bogotá, a capital, onde ele obteve quase 2,5 milhões de votos. Também em Medellín ele não ganhou, mas ele cresceu muito. Petro cresceu muito, isso é muito importante da gente ressaltar, entre a eleição de 2018 e essa eleição. Ele passou de 8 milhões de votos para mais de 11 milhões. É a maior votação já conseguida por um presidente na história da Colômbia e o primeiro presidente de esquerda que chega ao poder. Eu acho que tudo isso foi possível, voltando ao início da pergunta, porque houve uma moderação, porque houve um distanciamento de elementos que o prejudicavam, por exemplo, a proximidade com o chavismo venezuelano e com o bolivarianismo em geral, e houve tentativas de contatos e articulações com setores que durante muitos anos resistiram à chegada de Petro ao poder. Jana, você falou dessa questão da economia verde, né? Ele também chegou a falar da implementação de uma reforma agrária, de rever também a produção de petróleo e de carvão, ampliar as energias limpas, mas esses projetos, em alguma medida, eles desagradam o empresariado, né? E o país ainda depende também de receitas de petróleo, combustíveis. Como é que ele vai equacionar esses interesses? Como você disse, a esquerda chega ao poder, mas ela chega com moderação, né? Já sinalizando uma conciliação. Como é que ele vai equacionar isso? Olha, Poliana, acho que é justamente uma das incógnitas do momento, né? Como é que o programa de governo de Petro vai ser, de fato, implementado? A esquerda ampliou seus espaços no Congresso na eleição legislativa de março passado, mas não tem maioria. Petro vai ter que negociar não apenas com os empresários, mas também com seus opositores políticos. No parlamento, ele não tem maioria, ele precisa fazer acordos, articulações para aprovar as medidas mais importantes
que pretende implementar. Como você bem dizia, a reforma agrária é uma delas. A questão da terra, da propriedade da terra, é uma questão que importa muito a Petro e a sua vice-presidente, a primeira mulher negra que chega ao executivo na Colômbia, Francia Márquez, que é um nome importante da gente destacar nesse momento, porque ela é uma militante pelos direitos das comunidades indígenas, afrodescendentes, das comunidades que militam pela preservação do meio ambiente, e muitas dessas pessoas que pertencem a essas comunidades vêm lutando pela propriedade da terra em setores onde ainda existe uma concentração muito grande, grandes latifúndios em poder de poucas famílias colombianas. Nisso, obviamente, a gente já pode antecipar um elemento de tensão com a elite colombiana, que obviamente está apavorada neste momento sobre o que poderá acontecer com este primeiro governo de esquerda que chega ao poder na Colômbia. Eu acho que a questão do meio ambiente vai ser essencial, da proteção do meio ambiente. No seu discurso de vitória, Petro disse: queremos fazer uma diplomacia a favor da proteção do meio ambiente, de combate às mudanças climáticas. A Colômbia de Petro quer ser uma referência global em temas de clima e mandou ontem um recado aos Estados Unidos de Joe Biden, dizendo que quer conversar com a Casa Branca sobre essa questão de uma maneira muito séria e falando abertamente sobre o fato de que os Estados Unidos, entre outros países desenvolvidos, são os principais emissores de gases que contaminam o meio ambiente. Foi um discurso marcando posição já e dizendo que essa é uma bandeira, a justiça ambiental é uma bandeira muito importante desse novo governo. E isso vai implicar também, além dessa diplomacia para fora, para, enfim, se relacionar com o resto do mundo, vai implicar também mudanças internas, como você comentava, Poliana, a questão da exploração de petróleo, Ele quer reduzir essas explorações e buscar a produção de energias renováveis. Ele quer transformar a economia colombiana numa economia que faça menos extração e que seja mais sustentável, numa economia verde. Esse é um elemento muito importante do programa de governo. Agora, isso num momento, num contexto global, onde a gente ainda tem uma guerra na Ucrânia, onde temos uma inflação que é alta em todo o mundo e também na Colômbia, a Colômbia não é uma exceção, isso não vai ser tão simples, Ele vai ter a resistência do setor privado e vai ter um contexto internacional que não é favorável nesse momento para enfrentar, enfim, uma revolução verde, como pretende o presidente eleito da Colômbia. Agora, a intenção é essa. Jana, esse discurso de conciliação na Colômbia tem um olho também com a experiência do Chile, porque o Gabriel Boric, também de esquerda, quando foi eleito no Chile, gerou uma onda de desconfiança grande do mercado, Como é que tem sido a experiência do Boric até agora e como é que isso pode também pautar os governos de esquerda no bloco? Com certeza, Carol, eu acho que é um paralelismo que a gente tem que fazer entre Petro e Boric. Eles estão muito em contato. Petro foi à posse de Boric sendo candidato à presidência da Colômbia, sequer estava eleito, e havia muitas dúvidas se ele seria finalmente eleito. Um dos primeiros em parabenizar Petro foi Boric, e Boric é um pouco a referência que Petro terá e a quem vai se unir, entre outros governos na região, para tentar formar um novo eixo, uma nova frente de esquerda, uma esquerda que tenta ser mais moderna, que tenta ser mais viável, porque tem menos recursos do que os governos de esquerda que chegaram ao poder no começo do século, e a experiência de Boric é importante. Ele chegou gerando muita expectativa, gerando, obviamente, uma enorme esperança de mudança no Chile, mas essas mudanças não acontecem da noite para o dia, é um processo lento, ele já vem sendo questionado por adotar um programa mais gradual do que se esperava. Ele depende de que o Chile tenha uma nova Constituição, o que ainda não aconteceu, para avançar numa série de reformas, e até o momento que a gente viu foi uma mudança, digamos assim, de estilo muito clara. Acompanhei a presença de Boric na Cúpula das Américas
e realmente essa mudança de estilo é notória, é um presidente muito mais austero em muitos aspectos e que está tentando convencer não só os mercados, mas, enfim, o empresariado chileno e internacional de que tem um programa de governo que não é revolucionário, não quer refundar o Chile, não quer destruir tudo que foi construído até agora e quer, enfim, ser uma referência de prestígio e que gere previsibilidade. Em Los Angeles, na Cúpula das Américas, eu acompanhei uma reunião de Boric com mais de 20 empresários, CEOs de grandes empresas multinacionais do tipo Google, Amazon, enfim, grandes empresas que tiveram interesse, que aceitaram o convite do presidente chileno para se reunirem no hotel de luxo em Los Angeles para ouvir da boca de Boric, de seu ministro da Fazenda, de sua chanceler, qual é esse programa de governo que ele tenta, enfim, transmitir ao mundo de uma maneira moderada, voltando à questão da moderação, e que possa convencer os chilenos e o mundo de que é um programa viável e que não tem nada de bolivariano, de revolucionário. Isso tem ficado muito claro, é um esforço que Boric está fazendo de uma maneira muito notória. Antes de chegar a Los Angeles, ele passou pelo Canadá, onde foi recebido pelo primeiro-ministro Justin Trudeau, que o recebeu em grande estilo. Trudeau é uma referência, né, de um progressismo internacional respeitado, e tratou o Boric realmente como o fenômeno de uma nova esquerda no momento latino-americano. O Boric foi recebido com tapete vermelho no Canadá e também nos Estados Unidos, teve uma conversa muito descontraída com o presidente Joe Biden. Então, você percebe esse esforço do presidente chileno de mostrar que seu programa de governo é de esquerda, é progressista, mas pode ser aceito e pode também atrair investimentos e representar uma oportunidade em muitos aspectos. Eu imagino o Gustavo Petro, na Colômbia, seguindo um pouco os passos de Boric e um pouco articulando com Boric a formação, né, dessa nova frente de esquerda, essa nova onda rosa, mostrando as diferenças com a onda rosa anterior, para marcar apenas uma. São governos que questionam a violação de direitos humanos em países como Venezuela e Nicarágua. Isso não é ignorado, isso é condenado, embora sejam governos que querem dialogar com Nicolás Maduro ou Daniel Ortega na Nicarágua, mas condenam a violação dos direitos humanos, não são bolivarianos, como podemos ver, talvez, articulações anteriores a 20 anos aqui na região. São governos que defendem a inclusão, por exemplo, na Cúpula das Américas, para onde a Venezuela, Nicarágua e Cuba não foram convidadas. Isso gerou uma reação, mas condenam a prisão de presos políticos, condenam os crimes que são cometidos e querem buscar saídas democráticas para as crises desses países, mas estão se descolando do chavismo de Maduro e de um passado que claramente os prejudicou e foi, digamos, como eu dizia, uma pedra no sapato para chegar ao poder. Jana, ainda falando sobre essa questão do bloco, né? O que as eleições na Colômbia dizem sobre o avanço da esquerda na América Latina? A gente está falando do Petro no Chile, o Boric, o Alberto Fernandes na Argentina, o Pedro Castillo no Peru, o Obrador no México. Como que esse bloco ele conversa e ele vai tratar questões de interesse regional? Olha, é muito interessante. Eu venho acompanhando a América Latina há mais de 20 anos e cobri toda a primeira onda rosa do começo desse século, e agora ver alguns nomes voltando e outros surgindo um pouco nessa nova frente de esquerda é surpreendente. Mas eu marcaria algumas diferenças nos nomes que você mencionou. Acho que Pedro Castillo é uma incógnita ainda e vamos ver se o presidente do Peru vai conseguir completar seu mandato. Existem dúvidas sobre isso, é um presidente muito frágil e é uma pessoa que não tem muita experiência política, e eu não colocaria ele no mesmo nível de um Gustavo Petro, que já falamos um pouco sobre sua trajetória, e nem mesmo de um Gabriel Boric, que é um líder jovem, mas com uma trajetória
muito interessante. Alberto Fernandes pertence também ao mesmo grupo, articula com Petro, com Boric, eu acho muito importante a gente mencionar o Luiz Arce, presidente da Bolívia, que é uma esquerda mais moderada do que foi Evo Morales, mas é muito importante, pertence ao movimento, ao socialismo, e é uma referência também para essa esquerda atual na América Latina. Mas Fernandes é peronista, né? Aquela coisa, enfim, que eu não definiria como uma esquerda clássica, mas que dialoga muito bem com essa esquerda. Eu acho que essa nova frente está se formando e está surgindo num momento onde, em muitos países, não só na América Latina, mas no mundo, quem está no governo está sendo castigado, né? Isso é uma coisa que a gente está vendo com muita frequência em diversas eleições. A pandemia causou estragos, dificultou muitos governos e muitos partidos que estão no governo, estão atravessando eleições, estão sendo castigados nas urnas. Isso não é a única coisa que explica, obviamente, a volta com força da esquerda na América Latina, mas é bom lembrar que isso não está acontecendo só na região, está acontecendo no mundo todo. Por outro lado, o que eu observo na América Latina é um desgaste evidente dos partidos tradicionais que durante muito tempo governaram nossos países. Existe um cansaço social, existe uma frustração, existem demandas muito fortes de mudança, né? De uma mudança, de uma renovação e de que setores até agora, de alguma maneira marginalizados ou de cujas demandas não foram atendidas, finalmente sejam atendidas em temas como saúde, acesso a uma saúde de qualidade, educação de qualidade, ajuda social, muita pobreza em todos os países, muita desigualdade social. E isso eu acho que foi acentuado na pandemia e levou realmente muitos países a buscarem uma mudança drástica, né? Como vimos no Chile e como estamos vendo agora na Colômbia, um desejo de que, de fato, o país passe a prestar atenção e que o governo que assuma governe para os mais desprotegidos, os que estão realmente passando por uma situação econômica e social muito difícil. Eu acho que todos esses elementos explicam um pouco por que esses governos que prometem essa mudança estão sendo vitoriosos nas urnas. E aí, para a gente fechar, Jana, como é que ficam as relações do Brasil com esse bloco regional? Claro, a depender do resultado da eleição desse ano, porque o Brasil não tem priorizado exatamente o Mercosul, a América do Sul, tem adotado uma política externa de maior isolamento no bloco, né? Isso pode mudar a partir das eleições e com a eleição desses governos de esquerda em outros países da América do Sul? Olha, Carol, para o Brasil de Jair Bolsonaro, o resultado da eleição na Colômbia é uma catástrofe. A Colômbia era o principal aliado com o presidente Ivan Duque, que esteve em Brasília em outubro do ano passado. Eu fui antes a Bogotá, o entrevistei, e a declaração dele, que foi o nosso título, foi claramente: não se pode isolar Jair Bolsonaro. A Colômbia precisava de Bolsonaro e Bolsonaro precisava da Colômbia. A articulação era muito intensa em todos os níveis. A vice-presidente, chanceler da Colômbia, Marta Luzia Ramírez, também esteve no Brasil no ano passado e, para o Brasil, perdeu-se um aliado essencial na região. Eu diria que o Brasil ficou realmente bastante sozinho em termos de América Latina. Isso se percebeu também na Cúpula das Américas. Um dos presidentes que se reuniu com Bolsonaro em Los Angeles foi Duque, da Colômbia, também Guillermo Lasso, do Equador, que agora eu diria que passa a ser, junto com Abdo Benítez, presidente do Paraguai, e Lacalle Pou, do Uruguai, mas eu diria em menor medida, porque Lacalle Pou sempre tentou se manter um pouco distante do Brasil de Bolsonaro, embora tenha um diálogo, enfim, e são governos que interagem, mas o grande aliado era a Colômbia, que é um país de peso na região. Houve um eixo entre Estados Unidos, quando Trump era presidente, Colômbia com Duque e Bolsonaro, recém-chegado ao poder em 2019, para tentar tirar Nicolás Maduro do poder. Aquele foi um momento onde esse eixo foi muito importante, foi um eixo que ajudou a reeleger Almagro, o chileno Almagro, como secretário-geral da OEA. Foi um eixo que também colaborou na eleição do primeiro
presidente americano do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Maurício Claver Carone, foi um eixo que teve muita influência em nossa região e agora perdeu uma das suas principais peças, que é a Colômbia. Já tinha perdido Trump nos Estados Unidos e agora ficou Jair Bolsonaro praticamente sozinho, em plena campanha para tentar se reeleger. Eu acho que para o Brasil, volto a dizer, é realmente um balde de água fria. O Brasil esperava que a Colômbia continuasse sendo governada por uma direita, até o primeiro turno por uma direita mais clássica, que era o caso do candidato Federico Gutiérrez, e quando finalmente quem ficou foi Rodolfo Hernandes, que é um outsider, é uma figura desconhecida. O Brasil um pouco se apoiou também nessa possibilidade, mesmo, enfim, sem ter muitas informações sobre o passado de Hernandes, mas tudo era para evitar que a esquerda, com Petro, que é uma pessoa que já publicamente apoiou a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à presidência, chegasse ao poder. Agora teremos um Petro que provavelmente vai convidar Lula para a sua posse, que vai ser no dia 7 de agosto. Acho difícil, mas não descarto que o ex-presidente Lula possa ir, mas o fato é que é uma articulação, é uma amizade, uma relação que já existe. Portanto, para o Brasil de Bolsonaro, a situação fica complicada em termos de relações com a vizinhança e o isolamento, como você dizia, Carol, eu acho que se acentua. Janaína Figueiredo, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Obrigada, Jana, até a próxima. Obrigada, eu que agradeço, um abraço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, utilizamos áudios da TV Globo. A produção foi da Roberta de Souza e a edição do Luan Oliveira. Até mais! Até mais!